Boa tarde, pessoal. Eu sou Adriana Meneghini, eu sou representante comercial na Aura Pharma e vou bater um papo com o Dr. Gustavo Otto. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Otto, eu sou médico clínico, né? E vou contar para vocês hoje um pouquinho da minha experiência com o uso do canabidiol, voltado principalmente para situações de ansiedade e insônia. Então, eu conheci o canabidiol há pouco mais de um ano, né? No começo eu fui um pouquinho relutante em começar a prescrever, muito mais por questão de inexperiência e falta de conhecimento, né, do que qualquer outro motivo. E o que eu tenho percebido nesse tempo que eu trabalhei com o canabidiol e comecei a estudar um pouco mais sobre o cannabis também, é o efeito no organismo como um todo que ele representa. Porque na escola de medicina, geralmente a gente não estuda o sistema endocannabinoide. Eu não sei se atualmente isso já está sendo ensinado nas faculdades, mas quando eu me formei em 2009, nem se comentava sobre o sistema endocannabinoide. E muito se fala que o sistema nervoso central é o que comanda o nosso organismo, mas se a gente for parar e analisar friamente, quem comanda o nosso organismo é o sistema endocannabinoide. Né? Então, isso é um ponto que precisa urgentemente ser corrigido. E quando a gente vai falar sobre transtornos neuropsiquiátricos, seja ansiedade, seja transtorno depressivo, o sistema endocannabinoide ele representa um papel crucial para o sucesso terapêutico. Né? Então, eu acho que isso tem que ser cada vez mais divulgado e os médicos realmente precisam começar a procurar estudar um pouquinho mais sobre isso. Né? Então, para ficar talvez um pouco mais fácil da gente entender, quando a gente tem um transtorno de ansiedade, o nosso sistema nervoso ele atua de uma forma disfuncional. Eu acho que isso que é o mais importante de ser entendido. Não é que ele funcione de uma forma mais acelerada ou no transtorno depressivo ele funcione de uma forma mais lenta. Ele funciona de uma forma errada. E isso pode trazer consequências como ansiedade, como transtorno depressivo, como distimia, as psicoses e etc. Né? Então, quando a gente parte para o tratamento convencional, não que isso em algumas situações não seja necessário, né? Realmente existem algumas situações onde a gente precisa abrir mão de um arsenal terapêutico um pouquinho mais pesado, né? Quimicamente falando. Não que isso seja errado, mas na grande maioria das vezes, essa disfunção ela acaba não sendo corrigida. Né? O medicamento ele faz um papel de estabilizador, mas muitas vezes ele acaba não corrigindo o problema. E isso é algo que me chamou a atenção nos pacientes com o uso do canabidiol. Então, a gente iniciou o acompanhamento, eu vou citar 2 casos apenas aqui, um com a questão de ansiedade, realmente, e outro com problema de sono. E o que a gente percebe é que com a entrada da medicação, a estabilização do humor ele acaba sendo muito mais interessante. A recidiva de crises de pânico ou crises de ansiedade, elas praticamente não aparecem mais. E quando aparece, ela não evolui. Então, isso que eu acabei achando mais interessante. E a hora que você vai estudar o porquê que isso acontece, a gente vê que a ação do cannabis no receptor 2 porque existe essa diferença, né? Você tem o receptor 1 e o receptor 2. E o receptor 1 é o que está no sistema nervoso central. E quem estimula esse receptor principalmente é o THC, não é o CBD. E aí as pessoas perguntam, tá, mas por que eu estou usando o CBD e eu noto uma ação positiva no sistema nervoso central? É justamente por esse efeito neuromodulador. Né? Como ele tem esse potencial de diminuir o processo de neuroinflamação, assim como tem o potencial de diminuir o processo de inflamação metabólica, a soma desses 2 processos acaba corroborando para um resultado positivo. Né? Isso que eu achei mais interessante nesse sentido. E aí isso vale para crises de enxaqueca, isso vale para dores de cabeça frequente, isso vale para a questão de ansiedade, depressão, até mesmo a questão de insônia. Né? Então, quando a gente fala em neuroinflamação, a gente abrange um leque muito grande de condições clínicas que podem ter benefício, né, com o uso do CBD. Então, quando a gente fala desse processo de neuroinflamação, para ficar um pouquinho mais fácil, talvez, ilustrativo de entender,
O nosso sistema nervoso ele funciona com neurohormônios, que a gente conhece hoje como neurotransmissores, né? E a maioria dos medicamentos que a gente tem hoje, eles vão atuar em um ou mais desses neurotransmissores, né? Como é o caso dos inibidores de recaptação de serotonina, né? Dopamina, adrenalina, noradrenalina e tal. E diferentemente desse tipo de medicação, quando a gente tem o uso do CBD, não somente ele melhora a função do sistema neuronal como um todo, mas ele equilibra isso, né? Que muitas vezes a gente tem pacientes que não têm uma produção adequada de serotonina e que não têm o benefício propriamente dito da medicação, como uma paroxetina, uma fluoxetina ou alguma coisa assim. E nesse nicho específico de paciente, o uso do canabidiol ele acaba tendo um resultado muito interessante também, né? Porque uma vez que ele melhora esse processo inflamatório, ele, além de regular e otimizar a função neuronal, ele estimula também a síntese de alguns neurotransmissores. Então, isso acaba sendo interessante por quê? Porque é diferente de você dar a ferramenta para o teu organismo trabalhar, né, e se equilibrar por conta própria, do que você entrar por fora e tentar ajustar a casinha sem você saber. Na verdade, é não resolver a situação. Né? Exatamente, exatamente. E muitas vezes você acaba, não que vá piorar a situação, mas você incorre muito colateral, né? E o que a gente vê, infelizmente, em alguns casos, é o famoso empilhamento de medicações, tá? Quem já passou por um transtorno depressivo ou tratamento para ansiedade sabe do que eu tô falando. Então, deixou uma medicação, deu colateral, deixou outra medicação, e assim vai 2, 3, 4 drogas, né? E que muitas vezes para você conseguir o desmame disso acaba sendo muito difícil de uma forma efetiva e sem o suporte, né? E eu vejo nesse ponto também mais uma entrada pro canabidiol atuar. O pessoal tem usado muito para desmame dessas drogas controladas, né? Exato, exato. Que muita dúvida do paciente quando ele chega no consultório e a gente comenta sobre o uso do CBD mas e a medicação que eu tô tomando agora? Eles já querem parar na hora, né? Exato, exato. Não, você mantém, a gente entra em paralelo, né, com o CBD e com o tempo, dependendo da resposta clínica, os exames, a gente estuda realmente de começar a retirar isso, né? Não dá para mexer em duas coisas ao mesmo tempo, né? Se tirar um, colocar o outro, você não vai saber o efeito que tá dando, se é da retirada daquele ou da colocação do outro. Exato, até porque tudo no sistema nervoso central está muito interligado quando a gente fala de neurotransmissor, né? Então, a gente tem a dopamina, a adrenalina e noradrenalina, que são geralmente os neurotransmissores mais estimulantes, excitatórios, né? Assim como o glutamato. Você tem a serotonina, que é a que modula a função dos outros, como se fosse uma mãe, vamos assim dizer. E você tem o GABA, que é o inibitório, né? Então, a partir do momento que você mexe, é igual aquele joguinho de pega-vareta, sabe? É muito difícil. Desmonta tudo. É muito difícil de você não fazer uma verdadeira bagunça ali no meio. E pegando um gancho nesse caso, a parte da insônia, ela também tem relação com a questão do uso do CBD para melhora, né? Mesmo naqueles pacientes que não têm ansiedade propriamente dita. Eu costumo dizer, é difícil você ter um paciente que sofra de insônia que não tenha não seja ansioso. Sim, mas a gente vê uma melhora independente, né, da questão de qualidade de sono. Isso que eu percebo tanto para mim mesmo como para os meus pacientes. Ele não é um indutor de sono. Não, ele te dá um sono mais profundo, né? Uma qualidade melhor de sono. Uma qualidade de sono melhor. Eu sempre dormi muito pouco, né? Sempre dormi muito pouco, não sentia necessidade de mais horas de sono, mas os anos vão passando, a gente vai sentindo uma necessidade maior. E mesmo quando eu dormia, eu não acordava mais tão disposto. Sim. Tá? E o que eu comecei a perceber? Já tem acho que uns 2 meses por aí que eu comecei a usar o canabidiol. Tem noites que eu voltei a dormir uma quantidade de horas menor, mas a minha energia ao acordar e durante o dia... A disposição melhora, né? Exato. É o que a gente fala da questão da qualidade de sono. Isso. Né? Hoje eu estive num médico pela manhã e justamente ele falou isso. Que a paciente dele relatou uma disposição melhor já na primeira semana de uso. Exato. Isso que é interessante. O efeito ele é rápido. Né? O efeito é rápido. Então, isso, claro, assim que você consegue acertar a dose terapêutica efetiva para o teu paciente ou para você mesmo, enfim, né? Porque varia de pessoa para pessoa. E ele não tem aquele efeito residual.
Sim, a gente não fica com aquela sensação, né, de tomei um porre no dia anterior. Isso, assim, né? Exato. Você não fica com efeito residual, você não acorda grogue, você não acorda lento. Sim, né? Dor de cabeça, né? Exato, aquela sensação ruim, pesada a cabeça. É muito interessante isso. E também um ponto que, né, eu acho que já foi até comentado nos podcasts anteriores e tal, mas o pessoal pergunta muito da questão de ansiedade com relação à fome. Até porque quem faz esse efeito é o THC, né? Que faz essa questão de apetite e tal. E quando a gente fala nesse processo, voltando, né? De neuroinflamação e inflamação metabólica, a partir do momento que você diminui esses processos, você diminui a ansiedade e você diminui a gula, a compulsão. Sim, a compulsão, isso mesmo. Tanto por mecanismos no sistema nervoso central propriamente dito, mas periférico. Você melhora a sensibilidade insulínica, por exemplo. Sim, então, a resistência insulínica fica muito exato, melhor. Que é outra área que a gente pode explorar com o uso para pacientes diabéticos tipo 2, por exemplo, ou paciente com síndrome metabólica. Tem muitos médicos que trabalham obesidade, né, que tratam obesidade, que já estão utilizando por causa dessa questão da resistência insulínica. Exato. E de quebra você ainda consegue controlar a ansiedade por comida, principalmente do teu paciente, sem induzir, até onde eu pude perceber isso, até onde eu vi, sem induzir uma alteração da taxa metabólica. Sim. Porque é diferente de você usar, por exemplo, um topiramato da vida, que vai inibir o apetite, mas acaba influenciando na taxa metabólica, o paciente com o tempo ele para de perder peso. Né? Então, nesse ponto de vista, também acho bastante interessante o uso do CBD. O CBD isolado para essa questão é perfeito, né? Porque tem alguns casos de compulsão que se colocar o THC daí já complica. Exato, porque daí é o efeito do próprio THC no sistema nervoso central, né? Outro ponto interessante, que não tem necessariamente a ver com a questão de ansiedade e sono, mas que tem a ver com a parte de inflamação, é a melhora da função imunológica. Sim. Tá? Então, o paciente que tem doença autoimune, ou o paciente que tem infecções de repetição, dor de garganta de repetição, não que ele vá otimizar, isso que é interessante também de explicar. Quando a gente fala que o paciente tem uma doença autoimune, invariavelmente a pessoa pensa, meu sistema imunológico está funcionando demais, por isso que ele está atacando as células do meu corpo. E não é isso. Não é. Ele funciona de uma forma errada. Isso. Aquela questão da disfunção. E o CBD ele tem essa característica de modular a função, né, do nosso sistema imunológico para que ele funcione de uma forma mais efetiva. Então, não é que vai curar a doença autoimune, ou não, nada disso, né? Mas as chances de recidiva, elas acabam sendo muito menores. Eu sempre me questiono, então é para ansiedade, é para obesidade, é para isso? Não, gente, eu sempre explico. Ele reorganiza, né, todas as funções, todas as reações dentro do organismo, e com isso ele acaba beneficiando, né, aquela pessoa em várias situações, né? Não é só, como o doutor falou, arruma a ansiedade, a insônia, a questão da resistência insulínica, sistema imunológico, N situações, né, se a pessoa, tudo que não estiver organizado, ele organiza. Exato. Eu acho que a grande função do sistema endocannabinoide é essa, de organizar a casinha. Isso. Vamos falar dessa forma, ficar bem claro. E aí você pode partir para N possibilidades. A gente tem o caso da performance esportiva, enfim. Então, com relação a essa questão de arrumar a casinha, né? O que seria esse arrumar a casinha, né? Vamos dar um exemplo. A gente comentou de doença autoimune, então uma das mais conhecidas que a gente tem no meio médico hoje, até para os pacientes, é a tireoidite de Hashimoto, tá? Então, a tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune da tireoide, onde os anticorpos atacam o tecido tireoidiano e a pessoa tem períodos de hipertireoidismo e hipotireoidismo, né? Dependendo do ataque imunológico, e invariavelmente vai evoluir para um hipotireoidismo, necessitando de reposição hormonal. Quando a gente fala em arrumar casinha, é justamente essa questão de bloqueio, vamos colocar isso entre aspas para ficar bem entendido, que o canabidiol ele vai proporcionar ao sistema imunológico para tentar blindar esse ataque excessivo, né? A partir do momento que você tem uma tireoide disfuncional, você tem uma insulina disfuncional, você tem cortisol disfuncional. Várias consequências disso. Exato, né? O teu organismo, mediante essa baixa de energia pela falta do hormônio tireoidiano, ele vai tentar compensar isso de outras maneiras, inclusive mexendo no sistema adrenérgico, com aumento de liberação de dopamina, adrenalina e noradrenalina, que a gente sabe que são hormônios que nos dispõem de energia de curto prazo. Então, o paciente tem aqueles rompantes de melhora de energia e de repente cai, melhora de energia e cai. Aquela pessoa que tem sonolência excessiva. Que oscila muito, né?
Isso, tá? Então, a partir do momento que você regula a tireoide, você consegue melhorar a parte de sensibilização insulínica, você melhora a energia, você melhora a disposição, você melhora o foco. É uma reação em cadeia, né? Exato, né? Hoje, a medicina, ela tem muito essa visão que está em voga hoje, a medicina integrativa, né? O que é integrativa? É justamente essa visão tratar como um todo, né? Exato, né? A gente pega os pacientes diabéticos, a mesma história. Você melhorando a sensibilidade insulínica, você diminui a inflamação metabólica e você corrige todo o restante, né? Então, isso vale desde a tua melhora de qualidade de sono, a tua energia ao acordar, a tua disposição durante o dia, a tua capacidade de foco, concentração, memorização, tudo isso acaba gradativamente, obviamente, melhorando. Claro, desde que tudo esteja funcionando adequadamente, por isso que é importante vocês sempre estarem fazendo exame. A serotonina, ela não é o neurotransmissor da felicidade, igual se fala, isso é endorfina e dopamina, principalmente, né? A serotonina, ela é o neurotransmissor da tolerância, e é um dos primeiros nichos que você tem de ação, pelo menos que eu percebo, né, é nessa questão. E isso puxa um pouco para o sono, porque a melatonina vem daqui, é a mesma via metabólica de produção e tal, e a melatonina, ela tem um processo muito sensível com relação à questão de neuroinflamação. Então, quando a gente fala hoje em uso de melatonina para indução de sono, não é somente pensando na qualidade do sono, mas sim diminuir esse estresse oxidativo neuronal que vai potencializar. E o canabidiol ele vem de frente com isso, então você potencializa o efeito. E o que é interessante é que essa medicação, por mais que ela te auxilie na questão do foco, principalmente, ela não tira aquele aceleramento do pensamento. E com o uso do canabidiol, a gente consegue ver isso com muito mais clareza. Então, eu já não estou usando o Venvance, deve ter aí uns 2 meses quase, né? E, sinceramente, eu não notei diferença de produtividade cognitiva, né? Muito pelo contrário, né? Às vezes a gente está lendo alguma coisa ou está aqui conversando com você, por exemplo, e a gente tá... Porque o pensamento acelerado, ele faz isso com a pessoa. É um pouco diferente da questão da ansiedade, propriamente dita. Eles têm, né, os seus links, mas é um pouquinho diferente. Então, nesse sentido, principalmente, eu notei muita diferença. Ele é capaz de te melhorar o foco e a atenção, consequentemente, a capacidade de aprendizagem e memorização, sem te acelerar. Entendeu? Porque um dos problemas que o paciente mais queixa com o uso de Ritalina, ou Venvance, daquela lisdexanfetamina, é justamente essa questão da ansiedade. Sim, e é uma sensação muito ruim, né? Exato, exato. Porque o paciente que ele tem o TDAH, ele é aquele ansioso que muitas vezes ele tem a paralisia, ele é um ansioso preso, ele não consegue exteriorizar isso. E isso, ao longo dos anos, é totalmente destrutivo, né? Então, uma das características mais interessantes que eu pude perceber por experiência pessoal com o uso do CBD é isso. Então, ao mesmo tempo que eu consigo ter energia, disposição, foco, concentração, uma boa capacidade de memorização de volta, eu ainda durmo bem e não fico acelerado durante o dia. Sim. Sabe? Então, essa clareza de pensamentos, vamos assim dizer, esse desnuviamento, acaba sendo muito interessante. É o que não acontece com os outros medicamentos, né? Pelo menos na minha experiência pessoal, eu não via isso acontecer, e por relato de paciente também. Às vezes é o contrário, o pessoal aumenta de fato produtividade, tá? Capacidade cognitiva e tal. Mas a questão da ansiedade e a insônia de rebote que tem, e claro, se você fez uso da medicação, você fica 2, 3 dias sem tomar, você sente a queda adrenérgica consequente, né? Então, ao mesmo tempo que você está girando em 200 por hora aqui, a hora que você para de tomar medicação, você roda 50. Até você conseguir se reestabelecer de volta. Sim, o baque é bem maior. Isso, né? E eu não senti esse baque. Claro, eu não tirei a minha medicação, isso é minha experiência pessoal, né? Tá? Eu não tirei a medicação da noite pro dia, fui gradativamente espaçando e tal. Que é o ideal, né? Exato, mas eu não senti essa queda de energia e disposição, né? Que eu já estava esperando, que aconteceu já outras vezes quando eu tentei fazer o desmame. Porque o CBD já estava atuando ali, né? E daí já ia equilibrando. A única coisa de diferente que eu fiz foi isso, né? Então, eu acredito que sim. Bom, Adri, então eu queria agradecer o convite da Aura Pharma aqui para o AuraCast, né, para a gente conversar um pouquinho aí sobre esse medicamento fantástico, né, que é o CBD, que vem ganhando cada vez mais e mais evidências e adeptos, acredito eu também, né, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Nós que agradecemos, doutor, por compartilhar o seu conhecimento, né, a sua experiência pessoal e profissional com a gente. Imagina, Obrigada. É sempre um prazer.